Beleza, galera? Segundo bimestre começando e a gente começa falando sobre monômios. Dentro de monômios, nós vamos trabalhar o coeficiente numérico, que é a parte dos números, e a parte literal, que é a parte das letras. Trabalharemos as 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Dentro de monômios, vamos começar a falar sobre coeficiente numérico. O coeficiente numérico é a parte numérica do monômio. Quando não tem nada escrito na frente de um monômio, por exemplo, o monômio xy, o coeficiente numérico é 1. Por quê? Quando não tem nenhum número escrito na frente de uma letra, significa que é o número 1 que está presente. Nós temos também o monômio 5xy, onde 5 é o coeficiente numérico e as letras x e y são a parte literal. Soma e subtração de monômios. Na soma de monômios e na subtração, nós temos que trabalhar apenas a parte de coeficiente numérico, onde 5xy mais 2xy, a gente soma apenas a parte numérica, que a gente chama de coeficiente. 5 mais 2, 7. Multiplicado por xy, resulta em 7xy. Nós temos o monômio a mais a mais a mais a, onde o coeficiente numérico é 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então nós temos 4 vezes a, 4a. Nos monômios 3x mais 4x mais 7x menos 8x, nós separamos o coeficiente numérico 3 mais 4 mais 7, que resultam em 14 positivo, e subtraímos o 8, que é negativo. Resultam em 6x. Nós temos 5b menos 10b. O que nós fazemos? Selecionamos a parte do coeficiente numérico e subtraímos 10 menos 5, 5. Porém, você pode perceber que a dívida ela é maior que o lucro, então permanece o sinal negativo. 10 menos 5 são 5, porém é como se você tivesse 5 em dinheiro, uma dívida de 10, você pagasse 5 e ainda continuasse devendo 5. Por isso o resultado menos 5b. Ok? Então nós temos menos x, menos x, menos x, menos x. Então nós temos o número menos 1. Lembrando, quando nós não temos número escrito na frente de uma letra, significa que é o número 1 que está ali presente. Como o sinal de menos está acompanhando a letra, significa que o número que está presente ali é menos 1. Nós não escrevemos o algarismo 1, mas colocamos o sinal de menos. Então, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 é uma soma de prejuízos. Então, nós temos 4 de prejuízo. Por isso, o resultado são menos 4x. Agora, nós vamos falar sobre multiplicação de monômios. Na multiplicação de monômios, a gente vai trabalhar o seguinte: se o monômio tiver a mesma parte literal, significa o quê? As mesmas letras, repetidas vezes, nós somamos seus expoentes. Então, eu tenho a, vezes a, cujos expoentes são 1, 1 e 1. Então, 1 mais 1 mais 1 resultam em 3. Então, nós teremos a ao cubo. Agora, se o monômio possui parte literal diferente, letras diferentes, a gente apenas agrupa. Então, o que vai acontecer? A vezes B vezes C vai virar simplesmente o monômio ABC. Agora nós vamos para um monômio de mesma parte literal, porém com seus coeficientes diferentes de 1. Eu tenho 2A vezes 3A. Lembrando, coeficiente vezes coeficiente, parte literal vezes parte literal. A gente nunca vai misturar isso, ok? Então, 2 vezes 3 vezes A vezes A. Então, 2 vezes 3 resulta em 6 na parte do coeficiente
E A vezes A, nós somamos os expoentes. Então, nós temos 6A ao quadrado. Agora temos 3A vezes 2B ao quadrado vezes A ao quadrado vezes B. Então, a nossa primeira preocupação é juntar os coeficientes e juntar as partes literais separadamente. Então, como a gente vai fazer? 3 vezes 2 vezes 1 na parte dos coeficientes. E A vezes A ao quadrado vezes B ao quadrado vezes B. A parte do coeficiente, 3 vezes 2 vezes 1 resultou em 6 unidades. E A vezes A ao quadrado, 1 do expoente do primeiro A mais 2 do expoente do segundo A, resultou em A ao cubo. B ao quadrado vezes B, que tem expoente 1, nós tivemos a soma de 2 mais 1 dos expoentes, B ao cubo. Então, nós temos 6A ao cubo, B ao cubo. Já na divisão de monômios, nós fazemos o seguinte. Na multiplicação, a gente somou os expoentes. Na divisão, a gente vai subtrair os expoentes. Na divisão de monômios, quer dizer, quando eles possuem a mesma base, simplesmente subtraímos os expoentes. Então, eu tenho x ao quadrado dividido por x. Eu tenho 2 no primeiro x e 1 no primeiro x na parte de expoente. Então, 2 menos 1 resulta apenas em x, que é x elevado a 1. O outro caso, 4x ao cubo dividido por 2x. Lembrando, coeficiente numérico divide coeficiente numérico, parte literal divide parte literal. Então, 4 dividido por 2, que é o coeficiente, dão 2 unidades. E x ao cubo dividido por x, nós subtraímos 3 menos 1 da parte do expoente e temos x ao quadrado. Agora, um caso especial aqui. 10xy dividido por 8x ao quadrado y. É necessário fatorar o 10 e fatorar o 8. Então, a gente acaba tendo 10 fatorado, 2 vezes 5 vezes x vezes y como parte literal. O 8 fatorado resulta em 2 vezes 2 vezes 2. O x ao quadrado vira x vezes x e o y permanece y. Então, a gente vai simplificando um de cima com um de baixo. 2 de cima simplificou com 2 de baixo. Só restou em cima o 5. Simplificamos o x de cima com um x de baixo. E um y de cima com um y de baixo. Então, nós temos, quando a gente simplifica um número ou uma letra, resulta em uma unidade. Então, no caso, nós ficamos com 5 na parte do numerador e 2 vezes 2 vezes x na parte do denominador. Que juntando tudo isso, nós temos 5 sobre 4x. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e ótimos estudos!